Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Atos 2, no versículo 43 e no 44, que diz assim: E em cada pessoa sobreveio o temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. Então aqui a gente vê em Atos dos Apóstolos, né, que os apóstolos ali estava acontecendo assim a comunhão entre, aleluia Jesus, os primeiros cristãos ali, aleluia Jesus. Que quando Pedro e os discípulos ali, os apóstolos, né, oravam, né, milagres aconteciam, prodígios aconteciam, sinais aconteciam pela mão dos apóstolos. Então muitos começaram a crer, aleluia Jesus, ali nos sinais que ele faziam, porque sabiam que aqueles sinais somente Deus poderia fazer, aleluia Jesus. Então eles confiantes, crendo no evangelho, e aqui a gente vê, irmãos, que eles vendiam bens, né, que eles tinham ali, e não que eles vendiam tudo e ficavam desamparados, né? Como é que você vai vender? Você vai dar a tua casa para a igreja, você vai vender teu carro, você vai o quê, morar na rua? Não, claro que não, não era isso. Eram bens que eles poderiam vender, aleluia Jesus, para poder ajudar a igreja. E provavelmente eram pessoas que eram bem de vidas, né, que tinham propriedade, tinham bens. Então, vendo, né, a misericórdia ali, a misericórdia de Deus caiu sobre a vida dessas pessoas que tinham mais condições, aleluia Jesus, de poder ajudar o teu próximo ali, né? Porque tinha muitas e muitas pessoas que estavam seguindo eles ali, que eram pessoas humildes, pessoas que não tinham, né, condições, de repente não tinha nem o que comer, né? Então, aleluia Jesus, eles vendiam o que eles podiam vender, né? E davam ali, né, para os apóstolos poderem administrar ali o que eles davam, para poder estar ajudando ali os irmãos. Assim nós temos que fazer também, irmãos. Não é só porque nós estamos dentro da igreja e nós temos que deixar isso para a liderança da igreja. Qualquer pessoa pode fazer isso, irmãos. Como é que você vai ver o teu irmão desamparado? Ou qualquer pessoa, não importa se é teu irmão, claro que a gente tem que dar prioridade, que é os da casa primeiro, aleluia Jesus, e depois dos outros, né, porque a gente tem que dar prioridade para aquele que serve a Deus. Então quando você vê um irmão teu passando dificuldade, você não vai lá só confortar ele com a palavra, você vai lá confortar ele com, aleluia Jesus, com alimento também. Então assim a igreja começou a ver que era necessário que as pessoas se ajudassem ali. E a palavra vai dizer também, irmãos, que eles foram perseverantes todos os dias, aleluia Jesus, orando no templo e repartindo pão pelas casas. Eles comiam junto e se alegravam, aleluia Jesus, no coração, de poder ajudar, porque aquele que dá se alegra mais do que aquele que recebe, essa é a verdade. Então a comunhão, o amor ali, aleluia Jesus, da igreja, os milagres acontecendo, as curas acontecendo, aleluia Jesus, é assim, irmão, isso é uma verdadeira igreja, aleluia Jesus, aonde que a liderança vive na verdade, na misericórdia, aleluia Jesus, assim como eram exemplos apóstolos, aleluia Jesus. Então a gente vê as coisas acontecendo. O que não pode deixar é a avareza entrar no coração, aleluia Jesus. De repente, de querer deixar uma igreja, querer pegar todo o dízimo da igreja
e deixar assim, ficar investindo só em deixar a igreja bonita, né? Claro que você vai deixar a igreja assim bonita, mas aos poucos, não é assim pegar todo o dinheiro, ver ali as pessoas passando fome e necessidade, querer só ficar colocando conforto dentro da igreja, também não é assim. Claro que a gente tem que deixar a casa do Senhor bonita assim, só que eu acredito assim, irmãos, que uma liderança, ela tem que ter esse pensamento de poder saber administrar, aleluia, Jesus, assim como eu e você também, irmãos. A gente não precisa estar na liderança para poder administrar a nossa vida financeira. A gente dá o nosso dízimo, mas a gente ajuda também o nosso próximo. A gente arruma a igreja sim, mas reserva aquela parte tem que ser reservada para ajudar as pessoas que estão passando dificuldade dentro da igreja, aleluia, Jesus. Então, quando há uma administração correta dentro da igreja, que saber que uma porcentagem vai ali para a igreja, para ajudar a igreja, uma porcentagem vai ali para pagar o aluguel, para pagar água, luz, para pagar a manutenção da igreja, para comprar alguma coisa, e uma outra porcentagem, aleluia, Jesus, tem que ser para ajudar as pessoas que estão. Às vezes tem pessoas que estão indo no culto e não tem nada para comer em casa. Então, as pessoas que têm a liderança da igreja, ou até mesmo nós, irmãos, a gente não precisa ser liderança para ajudar o nosso próximo. Eu estou dizendo num geral, aleluia, Jesus, que quando o Senhor te levantar, tenha essa noção, aleluia, Jesus, de administrar, aleluia, Jesus, da forma correta, assim como eles faziam ali também. Eles vendiam, o povo ajudava com o que tinha ali. Aleluia, Jesus, os apóstolos. Ali eles compravam comida, aleluia, Jesus, e dividiam nas casas. Levavam o alimento para aquelas pessoas que precisavam, aleluia, Jesus. E todos se alegravam junto. Então o nome de Deus foi crescendo, aleluia de Deus, o poder de Deus foi se manifestando e todos os dias, aleluia Jesus, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, aleluia Jesus. O Senhor ia firmando, o Senhor ia limpando aqueles, aleluia Jesus, que estavam se firmando ali na igreja, porque depois que você conhece a verdade, nova criatura você é. O Espírito Santo vai dizendo para você, olha, não me agrado disso, olha, eu não me agrado daquilo, olha, não usa mais isso. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai falando, aleluia, Jesus, assim como ele vai mudando, como ele mudou as outras servas de Deus, ele muda a minha vida e muda a tua vida também, aleluia, Jesus. Então é assim, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas você vai dizer, irmã, mas eu não escuto o Espírito Santo falar comigo. Mas, irmã, você tem que ter mais intimidade. É falta de intimidade, aleluia, Jesus. Você tem que jejuar mais, irmã. Faça aquele jejum de 3 horas. Um jejum você oferece, aleluia, Jesus, um exemplo assim pela tua família. Ou a outra hora você oferece pela tua vida espiritual, outra hora você oferece pelo teu casamento ou pela vida dos teus filhos. Vocês podem ter certeza que Deus vai ouvir esse jejum de 3 horas. A cada 1 hora você coloca um propósito e toda semana você vai fazer nesse jejum, você vai ver e você vai voltar aqui, você vai dizer, missionária Solange, realmente Deus operou nesse jejum de 3 dias. Eu sei porque eu vi Deus trabalhando dentro da minha casa através desse jejum. A cada 1 hora eu colocava, 1 hora eu colocava minha família, outra hora eu colocava meu casamento, outra hora eu colocava meu ministério, no outro dia eu colocava a vida dos meus filhos, e assim foi a minha vida financeira, aleluia Jesus, a vida da minha parentela, e Deus está operando poderosamente. E depois você vem aqui dar o testemunho para mim, amém, irmãos? Então deixa essa direção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.